Segunda-feira, e ontem a gente teve um tempo tão especial lá na igreja, de manhã, à noite. Por isso eu quero, como seu pastor, estimular você a estar na casa do Senhor. Alguns acompanham online, mas caminhe com todo cuidado à casa do Senhor, porque precisamos estar junto, sentindo aquela presença que Jesus vai dizer que só sentimos quando estão 2 ou 3 reunidos no nome dele. Para hoje eu quero deixar uma palavra aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, que relata a história de Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, só que ele não conhecia ainda o Evangelho de Jesus Cristo. E um anjo aparece para ele e diz assim: Cornélio, vai buscar um homem que se encontra no lugar tal, e ele vai te anunciar a palavra de salvação, o Evangelho. Cornélio pega 3 homens e envia, porque ele era um homem de autoridade, ele era um centurião romano. E envia esses homens para buscar o homem de Deus. Esse homem de Deus era Pedro, que já tinha recebido a revelação do Espírito Santo, que 3 homens viriam onde ele estava hospedado, e ele deveria ir sem hesitar. E é isso que acontece, e o capítulo 10 vai narrar esse encontro de Pedro com Cornélio, a sua casa, a sua parentela, os seus servos ali, aqueles que estavam sob a sua autoridade. E nos versículos 27 e 28 a gente vê a palavra de Pedro quando encontra Cornélio e as pessoas da sua casa. Falando com ele, Pedro encontrou muitos reunidos ali, verso 28, a quem se dirigiu dizendo, as palavras de Pedro agora para Cornélio e a sua casa: vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Meus irmãos, aqui nas palavras de Pedro a gente vê a essência do Evangelho. O Evangelho derruba paredes e cria pontes. E esse tema é um tema muito presente hoje, onde a gente observa a acepção de pessoas, muitas vezes dentro da igreja. A gente olha para o irmão e julga que ele não é santo o suficiente para fazer algo. A gente olha para o irmão e porque ele já cometeu um erro, esteve um erro, ele não pode ocupar aquela função, adorar a Deus, pregar, fazer aquilo que nós somos chamados a fazer. Falta muitas vezes esse apreço de enxergar o irmão, muitas vezes isso na igreja, como alguém que precisa viver a restauração da obra de Deus. E como ele vai viver isso, se não vivendo na casa do Senhor, realizando aquilo que Deus quer que a gente realize? Veja como o Evangelho quebra as atitudes preconceituosas, essa acepção. Que a gente possa aprender sempre a olhar para o nosso irmão, por mais que ele tenha sido adúltero, adúltera, fornicador, fornicadora, um drogado, uma drogada, mas nós devemos olhar ele como imagem e semelhança de Deus, como filho e filha de Deus, como membro do corpo de Cristo. O Evangelho quebra essas barreiras. Foi como Jesus viveu. Ele deixou de lado toda a acepção, ele se aproximou de mulheres, de pecadores. É o que nós devemos fazer, pregar a prostitutas, ir lá embaixo da ponte para os drogados, maltrapilhos, teimosos, que muitas vezes pulam na nossa casa, defraudam a gente, mas a gente precisa olhá-los como Jesus olhava e como o Espírito Santo ensinou Pedro a olhar, com misericórdia, com olhar profético, transformador. Mas isso também precisa acontecer na nossa igreja. Não espere do seu pastor, jamais, desse pastor que vos fala, esse tipo de pregação que a gente vê por aí, purista. São os santos, os especiais que devem estar na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Não, todos nós somos. Essa não é uma palavra
que acoite, que dê vazão a erros. Não é isso. Maldade, erros, nós devemos disciplinar e às vezes repreender. Mas devemos olhar sempre para o nosso irmão com misericórdia. Aqui a gente observa que aquele homem Cornélio, que era considerado o anjo, o Senhor vai dizer para Pedro, olha, esse homem que a sua religião considera impuro, imundo, vá lá e pregue o evangelho. Eu o amo também, eu quero alcançá-lo. Então que possamos olhar as pessoas com essa dignidade. E até mesmo entre nós, enquanto igreja. Eu quero profetizar também um dia abençoado, como uma semana abençoada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém.